Você sabia que já existia a Páscoa antes mesmo de Jesus morrer? É muito comum que, mesmo na igreja, as pessoas associem a Páscoa à morte e ressurreição de Jesus, mas não conhecem a história por trás dessa celebração. Então hoje eu vou te contar a história da Páscoa, como e por que ela começou a ser celebrada e qual é a relação entre a primeira Páscoa da história e a Páscoa que nós celebramos hoje. Por isso, fica aqui comigo até o fim desse vídeo. Você sabia que a Páscoa foi inventada pelo próprio Deus? Bom, para entender como tudo isso começou, nós vamos precisar voltar aproximadamente uns 3.500 anos atrás, a um momento da história em que o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. Essa história está registrada lá no livro de Êxodo. Para que você possa entender um pouco melhor, precisa ter em mente que Israel é o povo escolhido por Deus, para que através deles, sua graça e sua glória fossem reveladas a toda a humanidade. Deus prometeu abençoar esse povo, porque por meio deles, Deus abençoaria a todas as nações da terra. Apesar disso, a realidade na qual o povo se encontrava era bem diferente. Eles estavam sendo escravizados, oprimidos pelos egípcios. E numa tentativa de destruir o povo israelita, o faraó ordena que todos os meninos com menos de 2 anos fossem mortos. Em meio à opressão, o povo clama a Deus, que então desce dos céus para libertá-los com mão forte, braço estendido. E ele fez isso demonstrando a sua glória e o seu grande poder por meio de 10 pragas que viriam sobre o Egito. A última praga seria a morte de todos os primogênitos. Ao anunciar essa última praga, o Senhor dá instruções bem específicas de como os israelitas deveriam proceder. Ele ordenou às famílias israelitas que sacrificassem um cordeiro e passassem o sangue nos umbrais, nos batentes das portas, pois as casas que estivessem marcadas pelo sangue não seriam atingidas pela morte. Esse foi o momento em que Deus instituiu a Páscoa, uma celebração que deveria ser observada para sempre como um memorial para os israelitas, para que eles sempre se lembrassem da justiça e da misericórdia divina. Nessa noite determinada, o Senhor feriu apenas os primogênitos dos egípcios, mas providenciou o livramento da morte ao seu povo através do sangue do Cordeiro Pascal. Naquela mesma noite, os israelitas foram libertos da escravidão e passaram a ser conduzidos pelo Senhor rumo à Terra Prometida. Essa foi a primeira Páscoa da história. Então, quem inventou a Páscoa não foram os homens ou a igreja, mas o próprio Deus. Agora você deve estar se perguntando, né? Tudo bem, mas qual é a relação entre essa primeira Páscoa e a Páscoa que nós estamos celebrando hoje, em pleno século XXI? A relação é que a história do povo de Israel também é a nossa. Deus criou o homem para si, para manifestar sua glória e sua graça. Quando a humanidade pecou, a comunhão com Deus foi comprometida. Mas em seu plano eterno, o Senhor irá restabelecer plenamente essa comunhão. Ele está desenvolvendo esse plano através da história. Desde Adão, os patriarcas, Israel, até o momento em que ele envia seu filho Jesus e estende a sua salvação a nós, os gentios. Assim como a primeira Páscoa marca a libertação do povo de Deus, lá atrás, no Egito, da escravidão para a liberdade, a Páscoa hoje nos lembra que nós éramos escravos do pecado. Mas com mão forte e braço estendido, o Senhor nos libertou por meio do sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 5:7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A morte de Jesus na cruz foi o cumprimento perfeito da Páscoa que começou lá no Egito. Assim como o sangue do Cordeiro livrou os israelitas da morte, o sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, nos livra da condenação eterna. E mais, a Páscoa não é apenas um memorial do que Deus fez lá no passado, mas é uma declaração poderosa do que Ele está fazendo agora e do que Ele ainda vai fazer no futuro. Por isso, celebrar a Páscoa não é apenas relembrar a libertação do povo ou a ressurreição de Jesus. É reconhecer o fio condutor da redenção divina, desde o Êxodo até a cruz e da cruz até a eternidade. Assim como o Senhor passou a conduzir o povo de Israel rumo à Terra Prometida, após comprar a nossa liberdade, o Senhor está nos conduzindo também a uma Terra Prometida, a nossa pátria celestial, a nossa habitação eterna na sua presença. E essa é a nossa bendita esperança. Então, se você já conhecia essa história ou se você está ouvindo isso pela primeira vez, o convite de Deus é o mesmo. Receba a vida oferecida pelo sangue do Cordeiro e viva como alguém que foi liberto para ser conduzido à eternidade com Ele. Se você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a origem da Páscoa, deixa um like aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que também gostaria de saber disso. E nos vemos no próximo vídeo dessa série sobre a história da Páscoa. Até lá!